Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Bernardo Fernandes. Eu hoje vou falar sobre o fim do mundo, sobre a minha leitura do fim do mundo. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma sensação estranha algumas vezes de que algumas pessoas acordam e ficam muito tristes porque o mundo ainda não acabou. Vocês vão olhar na internet e vocês vão ver uma grande quantidade de youtubers e de pessoas que falam sobre o fim dos tempos, sobre vigiai, sobre as guerras, sobre os sinais do fim dos tempos, que nós estamos vivendo os últimos tempos, e é sempre uma sucessão, um anúncio de desgraça, uma atrás da outra. E são canais extremamente, assim, digamos, assistidos, da mesma forma que eu acho que notícia ruim vem de jornal. Eu acho que a temática do fim do mundo, porque ela assusta as pessoas, ela também acaba atraindo, né? E se você for olhar o que essas pessoas estão dizendo, elas indicam o fim dos tempos por alguns sinais. Que sinais são esses? Terremotos, fomes, pestes e guerras. Esse é um tipo de sinal. Outro tipo de sinal, o surgimento de anomalias celestiais. Por exemplo, a lua ficar vermelha. Esse é outro tipo. Outro tipo de sinal, as igrejas estão desoladas e o amor dos crentes esfriou. É outra categoria de sinal dos tempos. Outra categoria, o surgimento de falsos cristos. E uma outra categoria de sinais, a restauração do Estado de Israel. Aconteceu depois da Segunda Grande Guerra, o Estado de Israel foi restaurado, até hoje o mundo não acabou, não é verdade? E o fim, por fim, uma outra categoria, a última categoria de sinais é a divulgação do Evangelho aos confins da Terra. Aí você diz assim, puxa, mas por que esses são sinais do final dos tempos? Né? E que muita gente confunde o final dos tempos com o final do mundo. Porque existe uma pregação de Jesus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 37. E por conta desta pregação de Jesus, que é uma profecia de Jesus, muitos místicos de vários matizes, né, protestantes, católicos, muitos santos, muitas pessoas que têm visões espirituais, muitos videntes falam de variações dessa profecia de Jesus, aprofundam alguns temas, falam de outros, enfim, tem aí uma série de, se vocês olharem na internet, isso está cheio de gente falando de desgraça. Qual é a profecia de Jesus nesse capítulo de Mateus 24, nos versículos 1 a 37? Recomendo que você leia. Primeiro, a gente tem que distinguir o que é uma profecia e o que é uma previsão. Uma profecia é uma palavra dita por um padre, por uma pessoa que tem uma inspiração, não é? Ou por um profeta, daí o nome profecia. E na verdade, profecia quer dizer não uma previsão, quer dizer que é uma exortação para o povo pensar sobre a palavra de Deus. Isso é que é uma profecia. A profecia pode ou não conter uma previsão. E algumas profecias contêm previsão. Nesse capítulo de Mateus 24, no versículo 1 a 37, contém também previsões. Eu vou ler aqui o trecho para vocês. Diz assim, Jesus saiu do templo, então ele estava caminhando com os discípulos, aí ele orou para o templo com os discípulos e disse, vocês estão vendo tudo isso? Então, eu garanto, não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Ele disse isso. E aí ele se senta lá no Monte das Oliveiras e diz, conversando com os discípulos, pergunta, mas Jesus, quando é que essas coisas vão acontecer? Qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, os discípulos entenderam que Jesus estava falando do final dos tempos. Estava entendendo que Jesus estava falando da sua vinda como Messias. Porque Jesus, quando veio da primeira vez, ele veio como o misericordioso, né? Ele não veio como o Messias previsto nas escrituras do Antigo Testamento, aquele que vai governar o mundo com cetro de ferro, né? Ele veio como um homem humilde entre os humildes para salvar os humildes, para trazer a palavra de misericórdia. E depois ele diz que ele voltará. E aí sim, ele vai voltar com todo o poder e a glória de Deus Pai para governar. Então Jesus se senta e diz assim, cuidado, que ninguém se engane. Olha as palavras dele. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras.
Lembra que eu falei dos sinais, que as pessoas falam de guerra? Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas não é o fim. Aí ele diz assim: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Aí, lembra dos sinais que as pessoas estão falando? E tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão, quer dizer, vão entregar os discípulos, para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Aí as pessoas falam também: olha, está havendo perseguição aos cristãos no mundo inteiro, isso é o sinal do fim dos tempos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho de todas as nações, então virá o fim. Né? Então veja, ele está falando aqui, vai virar maldade, que a fé dos crentes vai esfriar, aquele que perseverar vai ser salvo, e aí depois de pregado o evangelho para o mundo inteiro, virá o fim. Ele fala também das profecias de Daniel, é um trecho aqui que depois vocês leem com mais calma. E ele diz assim: quem estiver no telhado não desça da casa, não desça para tirar coisa alguma dela. Quem estiver no campo não volte para pegar o manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Está falando então de uma fuga, não é? Então, se você vai fugir, para não acontecer nem no inverno nem no sábado, bom, mas se o mundo vai acabar, tanto faz se vai o inverno ou o sábado. Então aqui tem que entender as palavras de Jesus. Porque haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio. E aí, mais à frente, ele diz: imediatamente após a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, lembra dos sinais lá, dos fenômenos celestiais? Está aqui tudo no discurso de Jesus. Ele diz mais uma coisa importante: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Aí muitas pessoas entendem aqui que figueira é um símbolo de Israel, e que quando a figueira voltar a brotar, você sabe que o verão está próximo. Então muitas pessoas dizem assim: a figueira é o símbolo de Israel. Então quando o Estado de Israel foi recriado, esse é um sinal dos tempos, quer dizer, a figueira voltou a florir, o reino de Israel, o Estado de Israel voltou a existir. Só um detalhe: a figueira não é o símbolo de Israel, é muito mais uma oliveira, por exemplo. E aí ele diz: o céu passará, mas as minhas palavras não passarão. E alguém pergunta para ele: mas quando é que isso vai acontecer? E ele dá uma resposta muito interessante. Ele diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Ele diz claramente: nem os anjos do céu, então os anjos não sabem, nem o Filho, está falando de si próprio. Você veja, Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa, mas ele diz que ele, como Filho, não sabe. Somente o Pai, senão o Pai. As pessoas que estão hoje tentando adivinhar quando será o fim dos tempos, vou dar um conselho para vocês, que eu vi outro dia um padre dar: fujam dessas pessoas, porque Jesus está dizendo que ninguém sabe. Essa é uma profecia de Jesus, e está claro que ele está falando, sim, do final dos tempos, mas não está claro, muitas vezes, que final dos tempos é esse. E se esse final dos tempos é o fim do mundo. Aqui provavelmente Jesus está falando de duas coisas diferentes. Primeiro, isso aqui estava por volta do ano 30 e poucos depois de Cristo, né? Pouco antes dele falecer. E no ano 70 e poucos, 74 eu acho, os romanos invadiram Jerusalém, destruíram Jerusalém, botaram fogo na cidade, destruíram o templo, perseguiram as pessoas, crucificaram as pessoas, mataram as grávidas, mataram as crianças. Foi uma carnificina terrível, não deu tempo de correr, não deu tempo de fugir. Os hebreus que tinham ido para Jerusalém, para Páscoa, os romanos muito maldosamente deixaram entrar na cidade, depois não deixaram sair, cortaram a comida, cortaram a água, enfim, Jerusalém foi destruída. Então, esta profecia de Jesus, ela se cumpriu, porque Jesus disse que Jerusalém iria sofrer. Ele não nominou a cidade, mas ele falou: está vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. E não ficou. Não é? Foi tudo destruído. Então Jesus estava dizendo que após a sua morte essas coisas aconteceriam. Mas muitas pessoas entendem aqui também que ele está falando do fim do mundo também. Veja bem, ele não está necessariamente falando do fim do mundo, ele está falando do fim dos tempos.
Então, a gente já sabe que ele estava falando da destruição de Jerusalém, mas ele também estava falando haverá fenômenos celestiais e que o Cristo vai aparecer em todos os lugares, que as pessoas dizendo que são o Cristo vão aparecer em vários lugares, que o Evangelho será pregado em todas as nações, em todos os lugares do mundo, que aí virá o fim. Veja, surgimento de terremotos, fomes, pestes e guerras. O mundo sempre viveu isso. Surgimento de anomalias celestiais. Sempre houve anomalias celestiais. A lua vermelha já aconteceu várias e várias vezes na história da astronomia. É um fenômeno astronômico. Meteoros caindo sobre a Terra já aconteceram, muitos. As igrejas estão desoladas e o amor dos crentes se esfriou. Puxa vida, a reforma protestante, na Revolução Francesa, quando eles entraram e destruíram as igrejas, perseguição aos cristãos em várias partes do mundo, sempre aconteceu. Os cristãos foram perseguidos lá no tempo de Jesus, Pedro foi crucificado, botaram fogo nos cristãos. Então esses são sinais do fim dos tempos, Jesus diz, mas não necessariamente do fim do mundo, não é? A restauração do Estado de Israel, isso é uma interpretação doida por causa da figueira, né? Quando a figueira não é símbolo do Estado de Israel. E a divulgação do Evangelho até os confins da terra, claro, está sendo pregado, está sempre sendo pregado, né? Isso não quer dizer fim do mundo, quer dizer fim dos tempos. E Jesus diz, olha, está próximo, não passará essa geração sem que isso aconteça. De fato, não passou a geração dele até que Jerusalém foi destruída. Mas tem uma outra interpretação que eu quero fazer para vocês, que é a seguinte: o fim dos tempos vale para cada um de nós. Nós nascemos, crescemos, trabalhamos, ficamos idosos, aí muitos passam, enfim, pela paixão no final da sua vida, não é? Envelhecem e morrem, e virá a ressurreição. Então esse ciclo de nascimento, amadurecimento, paixão, morte e depois, por fé, ressurreição, é um fenômeno que acontece com cada um de nós. E quando Jesus diz, olha, vigiai, ele está falando para nós, porque o nosso tempo acaba. E a gente tem que cuidar para que a gente viva bem. E ele diz mais, o Pai não sabe quando o tempo... A gente não sabe quando o tempo vai acabar, você não sabe quando o tempo vai acabar. Então você não sabe quando você vai morrer. Então você tem que vigiar, você tem que se vestir das palavras de Cristo e de Jesus. Aí você diz assim, puxa, Bernardo, então quer dizer que ele não estava falando do final do mundo. Não, ele não estava falando do final do mundo. Mas ele não está falando do final dos tempos também, assim, não só do tempo individual, mas do tempo em geral? Sim, provavelmente está. Até porque, veja, no Catecismo da Igreja Católica, fala que a Igreja Católica vai passar por uma grande esfriamento, né? Vai passar por uma paixão, vai passar por uma espécie de morte, e depois ela vai ressurgir quando voltar a Cristo e ele vai restaurar a sua igreja e vai instalar o reino dos céus, no céu e na terra. E será a segunda volta de Cristo, volta gloriosa. Então isso vai acontecer, está no Evangelho da Igreja Católica, nós esperamos por isso. Esse fenômeno, esse fato, ninguém sabe quando vai acontecer. E não importa necessariamente quando ele vai acontecer. Veja bem, crises na igreja, quantas já não houve? Né? Já teve tempo em que a igreja teve 3 papas, já teve papa corrupto, já teve papa que tinha filho, já teve papa milionário, já teve de tudo na igreja. A igreja, né, já viveu várias crises, como parecia que ia morrer, né? Ela já foi perseguida muitas vezes na Revolução na Rússia. O que eu quero dizer para vocês? Sim, existe uma previsão de que em algum momento chegará o final dos tempos, mas não é necessariamente o final do mundo. Quer dizer, o final dos tempos é quando Jesus voltar e ele vai restaurar, instalar o reino dos céus na terra e ele que vai governar. Então esse é o fim dos tempos como nós conhecemos hoje, mas o mundo continuará, ou os tempos continuarão, novos tempos virão com a vinda do Cristo, é isso. Termina o tempo como nós o conhecemos, já continuará a eternidade, o reino de Deus. Agora, o ponto fundamental é isso, você tem que vigiar, porque o seu tempo, o nosso tempo, ele também acaba, tá bom? Então não se assustem com as pessoas que fazem terrorismo, que falam coisas terríveis, não fiquem consumindo conteúdos que deixam as pessoas tristes e aborrecidas, tratem de rezar, tratem de afastar os maus pensamentos, tá bom? É isso. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo.